Náutico, falamos de CSA e Sport, e os 2 últimos jogos do cruzamento final da Copa do Nordeste vão acontecer na quarta-feira. A gente tem um Botafogo e Náutico, o Náutico acabou passando, né, para outra fase. Tem um treinador que eu particularmente gosto para esse nível de competição, que é o Felipe Conceição. Eu já discuti o Felipe Conceição em outro momento com o Paulo, acho que era quando o Felipe foi alçado a treinador do Bragantino, né, e a gente chegou à conclusão de que ele tinha pouquíssimo trabalho e para poder assumir um time de Série A. Eu acho que era um time com as projeções do Bragantino, mas ele no Náutico, né, nesse contexto assim, de time de Série B, e de time que tem alguns jogadores competitivos, eu acho que ele pode fazer sim um bom trabalho e vem fazendo um bom trabalho, né? O Náutico a torcida do Náutico reclama um pouco do ataque do time, que pede muito gol, né? Mas é um time competitivo, é um time forte e vai enfrentar aí o Botafogo da Paraíba, que tá naquela de sempre, né? É um time que às vezes tem menos recurso do que os maiores da região Nordeste, né? Um time ali é um time muito grande em relação à tradição, à importância, mas em relação à parte de recurso, parece que o Botafogo tem sempre um time mais fraco do que todo mundo, mas é um time que tem chegado, né? Tem lá, acho que é o Guzmão que está treinando o Botafogo ainda, né? Já está há bastante tempo lá. Então, como é que você enxerga esse Botafogo e Náutico? O Botafogo com a vantagem de jogar lá na Paraíba contra o time pernambucano. Bom, historicamente, o Botafogo é equipe under, né? O Campeonato Paraibano como um todo é um campeonato under, né? E até por isso, se vale muito da sua defesa, equipe que está 11 jogos sem perder, então não é por acaso, e uma equipe que geralmente toma pouquíssimos gols, né? Então, estava procurando aqui os últimos jogos, né? Ele tem um empate contra o Campinense que estava na Copa do Nordeste também por 1-1, tem uma vitória contra o Sport fora de casa, por 1-0, empate com Fortaleza em 1-1. Então, são jogos aí com um nível técnico, né, uma exigência maior do Botafogo. Sua última derrota foi para o CSA ainda em janeiro, né, perdeu 3-0 fora de casa. Outra coisa que acontece também constantemente é essas equipes se enfrentarem, né, o Náutico enfrentar o Botafogo. Né, são muitos confrontos recentes e, em geral, o Botafogo vence quando joga dentro de casa. Dos últimos 5 confrontos, venceu 4, perdeu apenas 1. Eu gosto mais da equipe do Náutico, apesar do Botafogo ter terminado essa primeira fase, né, à frente do Náutico. Como você falou, o Botafogo tem dificuldades, né, financeiras, principalmente. Então, camisa 10 muito bom, esqueci, fugiu o nome dele aqui, o cara que articula muito bem o jogo, é aquele meia que não só toca, né, ele se apresenta para finalizar. Tá com a 10 do Botafogo? Acho que sim. Eu sei que o Anderson tá no Botafogo, eu não sei se é ele que você está se referindo. Mas eu sei que uma das peças do meio de campo é o Paraíba, que jogou muito tempo no Retrô, passou aqui no América de Natal também. Mas eu não sei se é ele que você está explicando, mas... Chega muito bem na área, né? Não é só aquele camisa 10 que distribui o jogo, né? É um cara que se apresenta também para finalização e tudo mais. Então, curto bastante isso, mas eu acho que o Náutico tem mais garrafa vazia para vender, vamos dizer assim. Então, eu vou também levar esse jogo para um handicap 0, né, respeitando o mando de campo aí do Botafogo, e não me sentiria nada desconfortável pegar um mais 0,25 aí a favor do Náutico, para com um empate, né, já ter algum lucro nessa partida, porque, como eu disse, é uma partida dura, uma partida under, uma partida que me cheira muito a empate, me cheira muito a pênaltis. Mas, assim, se fosse um campo neutro, eu estaria mais para o lado do Náutico, para pegar um handicap 0 a favor do Náutico, mas fora de casa já não me sinto tão confortável, já com a vantagem ali de ganhar meia aposta com um empate, me sentiria mais confortável, seria não, né? É o meu planejamento aí para caso as linhas se abram dessa forma. Você foi perfeito na análise, assim, a gente não tem nem muito o que acrescentar, eu penso a mesma coisa, eu acho que é mais equilibrado do que o confronto que a gente analisou anteriormente, que é do CSA contra o Sport, eu acho que é mais equilibrado ainda o Botafogo e Náutico, e eu acho que o peso do mando de campo, você trouxe a informação de que normalmente nos confrontos mais recentes de Botafogo e Náutico, o Botafogo tem levado a melhor. Então, eu acho que é um confronto clássico para handicap 0 ali, quase em igualdade. Então, ficar de olho nas linhas positivas que podem abrir, né? Tanto para o mais 0,25 do Náutico, quanto até um próprio mais 0,25 do Botafogo. É um jogo que cheira muito a empate ali, jogo de 0-0, 1-1. Então, fiquem de olho aí, porque é um jogo, talvez seja o jogo mais equilibrado dessa fase final da Copa do Nordeste, né? Então vamos falar agora do
do último jogo que a gente analisando aqui da Copa do Nordeste, né? Um jogo também de quarta-feira, de quinta-feira, na verdade, que é o jogo do Ceará contra o CRB. E eu acho que dois times que, em relação a elenco, né, junto com o CSA e Sport ali, Fortaleza, são dos elencos mais fortes que a gente tem na Série B. Na Série B, não, no Campeonato Nordeste como um todo. E também o CRB é um dos times que está sempre brigando pelo acesso na Série B, né? Sempre batendo na porta ali, tanto o CRB quanto o CSA. Todo ano eles ficam ali naquele bloco intermediário ali, brigando pelo acesso. Mas o Ceará vive um momento muito, muito bom na temporada, né, Paulo? Apesar daquele tropeço que a gente viu no Campeonato Cearense, né? Aquela coisa meio aberração da natureza ali, um negócio muito fora da curva, que foi a eliminação do Ceará para o Iguatu. Mas em todos os outros campeonatos, o Ceará vem muito bem, né? Para mim é surpresa, porque eu não esperava que o Thiago Nunes fosse encaixar um trabalho tão bom no Ceará. Thiago Nunes, o acadêmico, já diria o pessoal lá daquela mesa redonda lá do trem-bala, do cearense. Um trabalho muito interessante do Thiago Nunes, né? Como é que você vê essa chegada do Ceará nessa fase decisiva? Para mim, hoje, quem melhor joga futebol no Nordeste e vai enfrentar um CRB que é competitivo, mas acabou de ser derrotado até com certa facilidade pelo Fortaleza. Permita-me discordar do nobre amigo, né? Sim, você fala muito bom, você repetiu várias vezes, né? Se você tivesse repetido só uma vez, eu teria dito, não, o Sérgio, ele tá meio com aquela coisa que eu também tenho. Às vezes eu tenho um negócio de fantástico, né? De umas palavras assim que eu sempre solto e muitas vezes não tá fora do contexto. Mas como você defendeu dizendo que o Ceará joga o melhor futebol do Nordeste, então eu vou ter que discordar, porque assim, pode até ser o melhor do Nordeste. Vou discordar de mim mesmo, inclusive. Porque o futebol do Nordeste está muito fraco, né? Assim, eu até tuitei hoje que Ceará e Fortaleza, né, estão muito longe das atuações da temporada passada, na minha opinião. E passaram com muita facilidade nessa primeira fase. Então, se Ceará e Fortaleza precisam melhorar, imagina o que precisa melhorar os seus adversários. Porque, assim, foi com muita facilidade mesmo. O Ceará teve partidas na Copa do Nordeste que cansou de perder gol. E é uma equipe que, putz, não tem os caras mais criativos. Você tem um Clebão ali que faz de regular para baixo uma parede. É um cara finalizador, basicamente. Se entrega muito na marcação. O Zé Roberto chegou para resolver esse problema na centroavância do Ceará, mas não consegue participar do jogo também. E pior ainda, nem gol faz, porque o Kleber, vez ou outra, ainda marca um gol decisivo, inclusive, que já marcou gol até de título. Mas o Zé Roberto não é isso. Pelos lados do campo, alguns jogadores não entregam. O Lima, meu Deus, é um sono desgraçado. O Speed Mendonça corre muito, mas muitas vezes esquece a bola. O Eric, para mim, deveria ser titular absoluto desse time. Eu não sei por que não joga. Ex-Náutico, para mim, joga muito, tem muita habilidade, peca bastante na finalização, mas é um cara que cria o espaço, um cara que tem o drible, um cara que tem a velocidade. Não sei por que não tem espaço nesse time. E o Fernando Sobral teve contundido, verdade, mas, pô, não pode ser banco, cara. O cara foi o maior ladrão de bola do Campeonato Brasileiro 2 temporadas seguidas. E aí chega o Richardson, que é um cara que só toca de lado, um cara que é quase que 100% de marcação e não consegue marcar ninguém, porque toda bola em velocidade ele fica para trás, ele não pode ser titular desse time. A pior contratação que o Ceará poderia ter feito. Depois de todas essas cornetadas da equipe do Ceará, o Ceará é favorito contra a equipe do CRB. Eu vejo o CRB uma boa equipe para jogar a Série B, mas ainda longe do nível do Ceará. O Ceará bem organizado defensivamente, gostei do Vitor Luiz, está substituindo bem o Pacheco, né? O Pacheco, vez ou outra, não está jogando. Na lateral direita, o Michel Macedo é o queridinho do técnico, não curto muito o trabalho dele. Nino Paraíba jogando muito bem na parte ofensiva, na parte defensiva deixa um pouquinho ali a desejar. Mas esse é o Ceará. O Ceará, para mim, sólido defensivamente, né? Passa poucos apertos, passou por uma das maiores vergonhas da sua história, que foi ser eliminado pelo Iguatu. A equipe do Iguatu muito frágil. O nível do Campeonato Cearense esse ano é muito, 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 muito fraco. Então, o Iguatu, assim, pô, cara, chegou porque alguém tinha que chegar. Chegou porque alguém tinha que chegar. Mas em outros anos era um time para brigar para não cair. Foi um dos piores times que o Washington já montou. O Washington, que é conhecido aqui na região por ganhar muitos títulos ali com equipes do interior de Série B, da
Taça Fares Lopes, né, que é a Copa Cearense que a gente tem por aqui. Enfim, acho que esse jogo aí vai abrir handicap -1, tá bom? Sim, é uma expectativa que eu tenho. Talvez não seja para tudo isso, mas acredito assim que cada vez mais Ceará e Fortaleza estão se apontando como favoritos e o mercado gosta de se proteger nesse sentido. Um -meio aí, uma vitória do Ceará, né, eu pegaria com tranquilidade. Eu acredito sim que o Ceará vai vencer. Respeito a equipe do CRB, mas acho que a termos de nível, mesmo o Ceará jogando mal, ainda está bem na frente do CRB. O CRB está atrás do CSA, por exemplo. Acho que sim também. Só justificando a questão da minha preferência pelo Ceará nesse momento, acho que é muito do que eu já tinha falado na análise do Fortaleza. Eu tenho a sensação de que o Fortaleza piorou do ano passado para cá em relação a reforçar o elenco. Então, quando eu vejo o Fortaleza escalado, né, eu não vi muitos jogos do Fortaleza nesse ano, mas vi alguns da primeira fase da Copa do Nordeste e a minha referência maior é o Ceará. Acho que eu também porque ter visto mais jogos do Ceará, ter visto os jogos do Ceará na Copa do Brasil e ter essa sensação de que o Ceará se reforçou melhor. Se for pegar o Matheus Peixoto, que ainda não conseguiu jogar, eu acho que é um centroavante que veio para finalmente resolver esse problema do Ceará ali, que depende muito tem muito centroavante, gasta muito com centroavante e quase ninguém faz gol. Só o Clebão, que talvez seja o mais barato de todos eles, é quem faz o gol. Então acho que o Matheus Peixoto vem para resolver. Eu acho que os dois laterais que chegaram também reforçam bastante o meio de campo. E aí a questão do Richarlison, eu concordo. Acho que é um jogador que, quando ele já estava no auge, eu já não gostava muito. É um cara que também tem passagem aqui no futebol potiguar. Também nunca foi unanimidade em nenhum lugar, assim. Mas eu tenho a sensação de que, acho que a amostra que eu vi do Ceará na temporada, de que o Ceará se reforçou melhor, acho que o Ceará, para mim, está ali quase no mesmo nível do Fortaleza, né? Então, o Fortaleza tem essa questão de Libertadores. A gente só vai conhecer, de fato, o potencial do Fortaleza na temporada quando ele começar a jogar Libertadores. O Ceará a gente está conseguindo já ver testado aí na Copa do Brasil, mas teve esse vacilo enorme que foi a eliminação para o Iguatu. Então, projetando o jogo contra o CRB, eu acho que o CRB é um time competitivo, não é um time aleatório, assim, não é um time para você simplesmente descartar, mas o Ceará é favorito, assim. Se a gente for pensar a linha do final de semana, né, que a gente teve um Fortaleza já classificado contra o CRB, estava no menos 0,75 a linha. E um Fortaleza que nem precisava vencer, foi 2-0 o jogo, se não me engano. Então, projetando uma semifinal, foi 3-0, né? Projetando umas quartas de final aí num jogo que vale alguma coisa, eu acho que essa linha vai ficar aí no menos 0,75 também para o Ceará. E assim como o Paulo falou, acho que não pegaria. Assim. Acho que uma vitória do Ceará seria uma linha bem, bem interessante, mas o mercado provavelmente não vai dar. E se der, rapidamente as pessoas que vão pegar ali na abertura vão diminuir muito essa linha, vão atolar dinheiro ali, e essa linha vai chegar na gente, né? Réis mortais ali, já muito, muito baixa. Então, favoritismo claro do Ceará. Se você quer apostar nesse jogo, fica de olho aí, porque o Ceará tem muita chance de vencer, só que tem que ficar de olho aí nas linhas, né? Será que vale a pena você pegar uma linha mais esticada no Ceará? Será que não vale a pena você eventualmente apostar nas linhas handicap do CRB, tentando um empate ali, uma surpresa, um underdog? Fica a critério de todo mundo quando vocês estiverem com a linha aberta. Nesse momento a gente não tem a linha aberta ainda, a gente está fazendo uma análise de projeção de confronto. Vocês tomam as melhores decisões possíveis.